Olá, meus amados e minhas amadas. A paz do Senhor para todos. Antes de fazer a oração inicial, eu gostaria de ler o Salmo 96, versos 4 e 5. Verso 4. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. 5. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Até aqui. Que maravilha! Nós temos um Deus maravilhoso que nos ama, que nos cuida, que nos protege, nos guarda. E por isso devemos exaltar, glorificar, adorar a esse Deus de maravilhas. Exaltar esse bendito nome. É o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós agradecemos, Senhor. Somos extremamente agradecidos a esse Deus. Feche os olhos e receba esta oração. Pai amado, queremos te agradecer enormemente, profundamente, pela saúde, pelo livramento que o Senhor nos concede. Muitas vezes não sabemos do que, mas o Senhor tem nos livrado. Somos profundamente agradecidos pelas provisões, Senhor, que o Senhor tem enviado para a nossa casa, para a nossa família. Pelo bem-estar, pela segurança, pela proteção, Senhor, que o Senhor tem colocado ao nosso dispor. Eu te agradeço, Pai amado. Obrigada pelo sustento. Obrigada, Senhor, pela água encanada e pela luz elétrica, quando muitos ainda não têm esses recursos. E nós te agradecemos, Senhor. Te peço, Pai amado, que não deixe jamais faltar pão, água e leite para as nossas crianças, Pai, porque essa é a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que traga a nossa família e os nossos familiares para alcançar a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor estenda a Sua salvação sobre cada um deles, Pai amado. Da mesma maneira, gostaria de pedir para que o Senhor continue abençoando e guardando a todas as autoridades de cada cidade, de cada país deste mundo inteiro, para que eles continuem, Senhor, trabalhando na sua orientação, que não lhes falte jamais a Tua palavra, Teu olhar sobre os profissionais da saúde e da segurança pública. Graça e paz, querida e amada igreja, quero desejar a todos uma boa noite, para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa noite. E nesse período de pandemia nós nos lembramos do maravilhoso amor de Deus, da maravilhosa fidelidade do Senhor que nos sustenta a cada dia, guarda nossas casas, nossas famílias, nossos corações. E nos lembramos desse hino que há tanto tempo nós não cantamos, então quero te convidar a cantar conosco, agradecendo o Deus fiel que nós temos e em quem nós confiamos. Amém? Amém.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus, igreja. Igreja amada, igreja abençoada, que é esta igreja que nós frequentamos, né, amados? Aliás, todas as igrejas são maravilhosas, mas a nossa igrejinha é bem aconchegante. E hoje nós estamos aqui juntos, neste domingo, para estar orando, né, junto com vocês. Neste culto de domingo, hoje, aqui me encontro para orar junto com vocês, amém, amados? Senhor amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu entro na Tua presença santa, Senhor, para deixar aqui, Pai, a minha humilde oração, Senhor. Eu venho pedir, Senhor, para cada um de nós, Pai. Eu venho pedir, Senhor, pela nação, Pai. Eu venho pedir, Senhor, por este Brasil, Pai. Eu venho pedir, Senhor, para o nosso povo da igreja, Senhor metodista. Eu venho pedir para todo o povo, Pai. Entra com teu mover, Senhor, entra com tuas mãos saradoras, Pai, na vida de cada um, Pai. Vai curando, Pai, vai ajudando, Senhor. Oh, Pai querido, faz milagre no nosso meio, Pai. Cura, Senhor, o teu povo, Senhor, que está com essa doença Covid-19. Cura também, Pai, aquelas outras doenças, Pai, que estão vindo, Senhor. Aquelas que já tinham, Pai, que o povo até esquece, Pai, de falar. Oh, Senhor, quantas pessoas estão precisando de Ti neste momento. Quantas pessoas estão precisando, Pai, de estar agora, Senhor, na Tua presença e se afastou, Pai, por conta da igreja fechada. Mas nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui pedindo a Ti, Pai, porque a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Estou aqui clamando, Pai, junto com a Tua igreja, Pai, para o nosso povo, Pai, para a nossa nação, Pai. Oh, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai, por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pelo nosso pastor, Pastor Fábio. Eu te agradeço, Pai, pela nossa igreja, Pai. Eu te agradeço, Pai, por este povo, Pai, que está aqui neste momento agora, Pai, assistindo a este culto de domingo, Senhor. É em nome de Jesus, Pai, que eu venho te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe a todos, um bom domingo, um bom final de semana, né? Começo de semana. Deus abençoe a todos. Boa noite, queridos irmãos. Queria lembrá-los das nossas programações semanais. Às quartas-feiras temos as nossas lives de oração no Facebook às 8 horas, não perca. E todos os sábados, agora nós temos o nosso culto infantil, o Espaço Kids. Tem sido uma bênção, nossas crianças têm participado, as professoras têm feito um trabalho excepcional. Então vem com a gente, vem participar disso também. E toda terça e quinta, nosso quadro de coração para coração, com uma mensagem abençoada para a sua semana e para a sua família. Quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, nosso YouTube, Facebook, e que você seja muito abençoado. Um beijo e vamos louvar. Irmãos, nós adoramos o Deus. Não é um Deus, o Deus. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Deus do impossível. Qualquer coisa que aos nossos olhos, aos olhos humanos, pareça não ter solução, pareça não ter, ser impossível, para Ele é possível. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós vamos adorá-lo, porque Ele é o único digno de toda adoração, de todo louvor. O Deus do impossível. Amém.
Graça e paz, amados. Amém? Que bom que você está conosco nessa noite. Eu quero compartilhar a palavra de Deus contigo, com a sua família. Quero que você, nesse momento, possa fazer um exercício de se desligar por alguns momentos agora de tudo aquilo que está ao seu redor, que possa tirar a sua atenção, que possa roubar a palavra de Deus do seu coração. Quero pedir a você que você se conecte agora com Deus, com a sua palavra, a fim de que você seja edificado pela graça de Jesus Cristo. Quero convidar a você a abrir a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos estar lendo do verso 15 ao verso 19. Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 19. A palavra de Deus diz assim: Por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Nós vamos estar lendo até aqui. Convido você a fechar os teus olhos aí, na tua casa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir, Deus, ao Senhor, que o Senhor fale conosco nessa hora. Queremos abrir o nosso coração agora, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua grandeza, reconhecendo, Deus, que aquilo que vem do Senhor nos alimenta, nos sacia, Senhor, nos orienta. Ah, Senhor, pedimos que o Senhor tenha liberdade agora
pelo Teu Espírito, Pai, de falar ao nosso coração, de nos mostrar a Tua verdade, em nome de Jesus, através da Tua palavra. Usa agora, Senhor Deus, a minha vida, para que eu possa levar essa mensagem, não somente à mente, mas ao coração de cada um, Senhor, dessas pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, Senhor. Aonde quer que elas estejam, que o Senhor possa estar também com elas lá, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa carta do apóstolo Paulo é um desafio para nós. Eu confesso que eu li essa carta já várias vezes, mas dessa vez, de maneira especial, o Senhor falou ao meu coração. E o desejo do meu coração é de que o Senhor reparta contigo tudo aquilo que Ele deu ao meu coração através da preparação dessa mensagem. Que verdadeiramente eu consiga transmitir aquilo que Deus tem a falar contigo, a lhe mostrar. Essa carta do apóstolo Paulo, inúmeras congregações locais surgiram ao longo dos caminhos aonde Paulo percorria, aonde Paulo ia pregar o Evangelho. A igreja de Efésios é uma igreja que foi estabelecida pelo apóstolo Paulo. Foi certamente evangelizada na sua segunda viagem missionária. Na sua terceira viagem missionária, Paulo passa ali por mais ou menos 3 anos, diz a palavra de Deus, junto com essa igreja em Efésios, ensinando eles, ensinando na escola de Tirano, né? Ensinando tudo aquilo que o Evangelho de Cristo tinha a oferecer àquelas pessoas. A cidade de Efésio, tão conhecida pelo grande templo construído à deusa Diana, uma cidade que também conhecida pela sua riqueza, uma cidade rica, uma cidade que ficava no polo, que era o polo comercial da época, onde todas as desembarcações eram feitas ali. O porto estava localizado justamente nessa cidade de Éfeso. Também Efésios, também hoje é uma parte da Turquia, né? Hoje, onde é a Turquia, era a cidade de Éfeso. O que tudo isso tem a ver com aquilo que o Senhor está nos dizendo? O que nos chama a atenção, após o apóstolo Paulo evangelizar essa igreja, após o apóstolo Paulo trazer o Evangelho de Cristo ao coração deles, Paulo está agora enviando essa carta para fortalecer essas pessoas que ali foram convertidas através da pregação de Paulo. Era aquelas pessoas que ali estavam, era o corpo de Cristo. Ele queria que elas entendessem também o poder espiritual, Cristo, que estava por detrás dos inúmeros grupos que se reuniam em casas e por todo o mundo, aonde o Evangelho de Deus estava sendo pregado. Paulo tinha um desejo no coração dele, e o desejo do apóstolo Paulo está relatado aqui nesse primeiro capítulo, no verso 15 ao verso 19. Paulo faz 2 pedidos a Deus em oração para essa igreja. Paulo faz 2 pedidos que também se conecta possivelmente às nossas vidas nesses dias de hoje. Paulo olhando para aquela igreja, olhando para os desafios que aquela igreja iria enfrentar, olhando para as perseguições, olhando para as afrontas que aquela igreja iria enfrentar. Paulo faz 2 pedidos a Deus. Paulo pede o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo, ou seja, Paulo queria que Deus desse àquela igreja o espírito de sabedoria e de revelação, para que eles pudessem ter o pleno conhecimento
sobre Jesus Cristo. Paulo também faz um outro pedido e pede que os olhos do coração daquela igreja sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança e a riqueza gloriosa da herança dos santos. Paulo está pedindo a Deus que Deus então ilumine o coração daquela igreja, a fim de que eles conheçam a esperança e as riquezas da gloriosa herança que Cristo Jesus tinha a eles. Paulo está mostrando pedindo a Deus para que aquela igreja seja fortalecida, para que ela tenha a revelação sobre si próprio. E é exatamente sobre esse tema que eu quero falar contigo essa noite. O tema dessa mensagem, baseado nesse pedido que Paulo faz a Deus. Nós vamos hoje ouvir a mensagem de Deus com o tema Quem sou eu? Talvez essa pergunta, ela soe estranhamente ao seu coração. Para alguns, talvez essa pergunta seja muito fácil de responder. O fato é de que queremos muitas vezes nos conhecer e achamos que nos conhecemos. Muitas pessoas fazem tantas coisas a fim de conhecer a si próprio, mas no final das contas não conseguem descobrir as suas verdadeiras identidades. E essa pergunta, certamente, ela tem a ver comigo e com você. Quem sou eu? E quando nós olhamos para a carta de Paulo à igreja de Efésio, nós vamos entender que o apóstolo Paulo está trabalhando com essa igreja na perspectiva de que ela saiba enfrentar todos os desafios que estão diante dela, a partir dessa descoberta de quem é ela. Nós não podemos descobrir quem nós somos a partir de nós mesmos. Só podemos descobrir quem somos a partir da verdadeira fonte de vida que existe em nós, que é Jesus Cristo. E eu quero convidar a você essa noite a mergulhar na palavra de Deus, a ouvir a mensagem que o Senhor tem para ti essa noite e entender que quando Paulo faz esses dois pedidos a Deus, ele sabia que a igreja precisava, em primeiro lugar, de uma compreensão clara de sua identidade. Paulo entendia que aquela igreja necessitava de uma compreensão clara da sua identidade. Quando Paulo faz aquele pedido ao Senhor, que Deus dê a eles sabedoria e revelação do pleno conhecimento de quem é Jesus. Também que Deus iluminasse o coração deles, a fim de que eles pudessem saber qual era a esperança da vocação que havia em suas vidas. A palavra de Deus hoje nos desafia a compreender, a ter uma compreensão clara sobre a nossa identidade. Você tem uma compreensão clara sobre a sua identidade? Sobre quem é você? Olha que o apóstolo Paulo diz no verso 5. Ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Paulo está dizendo para aquela igreja que em amor o Senhor os escolheu para ser adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o que? O bom propósito de sua vontade. Quando a igreja não sabe quem ela é de verdade, meu amado, nem o que possui, ela vive com baixa autoestima. Quando nós não sabemos quem somos, quando nós não sabemos por que existimos, isso nos faz entrar em crise e nos faz sofrer de baixa autoestima. Paulo sabia disso. Paulo estava pedindo a Deus em oração por aquela igreja, para que aquela igreja tivesse uma clara compreensão
de sua identidade. Deus também quer que eu e você também tenhamos uma clara compreensão a despeito da nossa identidade. Por quê? Porque a igreja não vive como uma igreja que não tem a revelação da sua identidade. Ela não vive como quem pertence a Cristo em amor. Quando nós perdemos a nossa identidade, nós não vivemos como quem pertence ao Senhor Jesus em amor. No verso 5, a palavra de Deus diz lá que Ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Em amor, em amor. Cristo nos chamou em amor. Quando nós não temos uma identidade revelada, nós vivemos sem saber que Deus tem um oceano de amor para a minha vida, para a tua vida. E foi por isso que Ele nos escolheu. Quando nós não temos uma clara compreensão da nossa identidade, também temos dificuldade de entender que nele fomos redimidos dos nossos pecados. Olha que Paulo está dizendo àquela igreja no versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Paulo está dizendo para aquela igreja que ela precisa ter uma compreensão clara a respeito de sua identidade, para que ela saiba que nele, em Cristo Jesus, ela foi redimida dos seus pecados. Quando nós estamos sem identidade, nós carregamos o fardo pesado do pecado. O fardo pesado que o pecado coloca sobre as nossas vidas. Porque nós não vivemos como quem foi já redimido desses pecados pela oferta, pelo sacrifício de Jesus. Paulo está dizendo para aquela igreja que de frente aos desafios que ela enfrentaria, ela precisaria ter uma clara compreensão de sua identidade. E para isso, ela precisava viver como quem foi redimida dos seus pecados. Você não pode viver como quem ainda luta para ficar livre do pecado. Cristo já nos deu naquela cruz o domínio sobre o pecado. Precisamos viver e ter uma clara compreensão a respeito da nossa identidade, para entender que nele recebemos a revelação da sua vontade. No verso 9, Paulo está dizendo assim: Ele nos revelou no mistério de sua vontade. A vontade de Deus era que nós fôssemos salvos por sua graça. Por isso, Ele nos recebeu e revelou em nós a sua vontade, que é a salvação. Quando nós estamos sem identidade, é porque ainda não estamos vivendo como quem recebeu já a revelação da vontade de Deus. Vivemos preso ao que pensam a respeito de nós, ao que falam a respeito de nós. Mas nós, quando passamos por tais situações, isso nos é mostrado de que nós ainda não recebemos a revelação da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós não temos uma compreensão clara de nossa identidade, também não vivemos como se nele fôssemos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amados, isso é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, meu querido. É algo maravilhoso, minha querida. Saber que você tem uma identidade e a sua identidade está em Cristo, porque nele você foi selada. Você foi selado com Cristo pelo Espírito Santo da promessa de Deus. Quem tem uma identidade e está vivendo em Cristo,
foi selado, e nada que aconteça nesse mundo, pode vir as provações que for, pode vir os vírus que possam vir a existir e adentrar ao meio de nossa sociedade. Mesmo assim, como cristãos, nós viveremos como quem foi selado pelo Espírito Santo da promessa em Cristo Jesus. Amados, Paulo diz lá no versículo 13, ele diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Recebemos de Deus. Temos que ter uma clara compreensão a respeito da nossa identidade, para entender que pertencemos a Cristo em amor, que fomos redimidos dos nossos pecados, que recebemos a revelação de sua vontade em nossas vidas, que também fomos selados em Cristo pelo Espírito Santo da promessa. Eu entendo que Paulo, quando está fazendo esses dois pedidos em oração a Deus, em Efésios no capítulo 1, no verso 16, Paulo estava entendendo que aquela igreja precisava de uma compreensão clara de sua posição e seu propósito. Paulo estava pedindo aquilo a Deus porque entendia que aquela igreja de Éfeso, que um dia foi evangelizada por ele, foi chamada para servir a Cristo, precisava ter uma clara compreensão sobre sua posição e o seu propósito. Verso de número 6 no capítulo 2, Paulo diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que precisamos ter uma clara compreensão sobre a nossa posição e propósito como igreja, como cristãos, como discípulos e discípulas do Senhor. Paulo ainda diz no verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazerdes boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amados, a igreja precisa viver como quem foi ressuscitada em Cristo, mas morreu para as transgressões e os pecados em sua vida. Isso significa que precisamos mostrar ao mundo, nós precisamos mostrar ao mundo a incomparável riqueza de sua glória que existe em Cristo. Quando nós temos uma clara compreensão sobre a nossa posição e propósito, nós queremos mostrar ao mundo a incomparável riqueza de sua glória que existe em Cristo. Verso de número 7 no capítulo 2, ele diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar a nós a sua incomparável riqueza. Sua incomparável riqueza. Quando nós temos uma posição em Cristo, nós não vivemos como quem não foi capturado por Cristo, como quem não vive em Cristo. Ao contrário, quando nós temos uma compreensão clara sobre a nossa posição e propósito, nós queremos mostrar ao mundo a incomparável riqueza da glória que existe em Cristo. Também queremos mostrar que a salvação vem da graça por meio da fé.
quando nós temos uma compreensão clara sobre a nossa posição e propósito. Amado, deixamos as coisas pequenas de lado e começamos a querer demonstrar, queremos apresentar ao mundo o que? A salvação que vem da graça por meio de Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios no capítulo 8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Amados, quando nós temos uma compreensão clara sobre a nossa posição e propósito, também vivemos como quem foi reconciliado com Deus por meio do sangue de Jesus. Olha que Paulo diz no verso 13 àquela igreja: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo está dizendo: olha, quando você tiver uma clara compreensão a respeito da sua posição e o seu propósito de vida, você vai entender que você foi reconciliado com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Você vai entender que Cristo destruiu a barreira do mundo e o muro da inimizade que existia entre o homem e Deus. Você vai entender que Cristo destruiu essa barreira e esse muro da inimizade que existia entre nós e Deus. Cristo destruiu isso. Verso 14, olha lá que Paulo diz àquela igreja: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aleluia! Glória a Deus! Cristo quebrou essa parede. Cristo anunciou a paz, queridos, entre nós que estávamos longe. Cristo anunciou essa paz a nós que estávamos longe e que temos agora acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Quando nós temos a compreensão clara a respeito da nossa posição, e é isso que Deus quer para a minha vida e quer para a tua vida. Quando nós tivermos a compreensão clara a respeito da nossa posição e propósito, nós viveremos como quem? Em Cristo nos tornamos cidadãos do reino de Deus, família de Deus, edificados sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Olha que o apóstolo Paulo diz lá no versos 19 e 20, olha lá do capítulo 2, assim como não são mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha que Jesus está nos dizendo, olha que Paulo está ministrando ao coração daquela igreja. E Cristo hoje está ministrando ao nosso coração. Você precisa ter uma clara compreensão sobre a sua posição e o seu propósito. Você também precisa ter uma compreensão clara de seu mistério, do mistério de Deus, da tua vida. Amados, olha que Paulo diz no versos 5 e 6 do capítulo 3. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. A igreja foi dado ao ministério da revelação, daquilo que estava oculto por causa da inimizade com Deus. Mas agora a igreja recebeu de Deus a revelação do mistério divino. Por isso nós devemos nos posicionar com a responsabilidade de anunciar as riquezas insondáveis
de Cristo através do Evangelho. Olha que Paulo diz no verso 8 do capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando nós temos uma clara compreensão do mistério de Deus, nós criamos a responsabilidade, como Paulo aqui criou, de anunciar essas riquezas insondáveis de Cristo através da pregação do seu Evangelho. Isso quando nós temos uma clara compreensão do seu mistério. Quando nós temos essa clara compreensão, também assumimos a responsabilidade intercessora para essa revelação. Preste atenção ao que Paulo diz nos versículos 14 e 15 a essa igreja. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no íntimo de cada um. Olha só, querido, o apóstolo Paulo recebeu esse mistério, estava transferindo esse mistério para a igreja de Éfeso. E ele estava querendo que aquela igreja agora também despertasse a responsabilidade intercessora para essa revelação. Paulo orou para que essa revelação pudesse vir sobre aquela igreja. Cristo hoje quer que eu e você assumimos também essa responsabilidade intercessora para que o mundo seja salvo, para que o mundo seja alcançado, os seus familiares sejam alcançados, toda a sua vida tenha sentido. Você precisa começar a orar pelas nações, orar pelo seu bairro, orar pela sua casa, orar pelos seus parentes, orar para a revelação de Deus, as insondáveis revelações de Cristo também adentrar o coração deles, como um dia adentrou o seu coração. Portanto, Deus nos convida essa noite a essa responsabilidade. Por quê? Porque através dessa responsabilidade, Paulo está dizendo assim que ele estava orando para quê? Para que o Deus fortalecesse aqueles cristãos de Éfeso, os novos cristãos e aqueles que já estavam na caminhada, fortalecidos pelo Espírito. Você precisa ser um intercessor para que você possa pedir que o Espírito Santo de Deus fortaleça sua família, a sua fé, a sua casa, tudo aquilo que é teu seja fortalecido. Quando, amados, sabemos quem somos direcionados a uma compreensão clara do mistério de Deus também nas nossas vidas. Também nos tornamos intercessores para que também sejamos casa de Deus, a habitação de Cristo pelo Espírito. Olha aqui que Paulo diz no verso 17: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo está dizendo àquela igreja que eles precisam ter uma compreensão clara do mistério de Deus. Foram chamados à responsabilidade intercessora, para que, assim como eles se tornaram casa de Deus, habitação do Espírito Santo, também o mundo, as pessoas que ali estavam, também pudessem serem transformadas em casa de Deus, em habitação do Espírito. Paulo também está nos chamando para sermos intercessores dessa revelação, a fim de que o pleno amor de Cristo seja manifesto na vida das pessoas. Nós não podemos ficar guardando este amor verdadeiro que existe em cada um de nós. Cristo quer que nós revelemos Ele às pessoas.
Cristo quer que nós oferecemos este amor às pessoas. Amado, olha lá que diz no verso 19 do capítulo 3. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o desejo de Paulo para aquela igreja. Paulo estava querendo que eles conhecessem o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano, a fim de que eles fiquem cheios de toda a plenitude que existe em Deus por meio de Cristo. Amados, somos chamados também, a partir da revelação desta palavra, a uma compreensão clara da unidade que Deus quer. Você foi chamado para ser um em Cristo, no Pai, no Filho, no Espírito, mas também ser um com a igreja, com o povo. Você foi chamado para viver em unidade. Paulo diz àquela igreja, no capítulo 4, no versículo 3, Paulo está dizendo a eles assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está dizendo àquela igreja que ela é chamada para conservar essa unidade. A igreja de Jesus é uma e cabe ela revelar essa unidade através do seu comportamento uns com os outros. Veja o verso 2 que Paulo está dizendo: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo está dizendo: nós precisamos manifestar a unidade de Cristo através do nosso comportamento com o nosso irmão, da reação de uns com os outros. Paulo está dizendo com toda humildade. Qual é esse comportamento? Comportamento humilde, manso, longânimo, suportando em amor uns aos outros. Nosso comportamento precisa ser. Se nós não agirmos assim, certamente nós não conseguiremos enfrentar os desafios que hoje estamos vivendo como sociedade, como igreja, como mundo, como nação. Passamos por uma crise enorme de identidade e precisamos voltar para Cristo para que essa crise seja banida da nossa vida. E assim termos uma compreensão clara dessa unidade. Também andaremos na unidade doutrinária. Cristo, Paulo está dizendo no versículo 5: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Unidade doutrinária. A igreja precisa manifestar uma compreensão clara sobre essa unidade. Quando ficamos perdidos, não sabemos para onde ir. Precisamos ter a clareza, uma compreensão clara sobre essa unidade, que ela manifesta na onde? No trabalhar. Ninguém é maior que ninguém. Cristo é maior que todos. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá no verso 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Precisamos manifestar essa compreensão sobre a unidade, porque é nela que vai ser manifesta também a maturidade. Verso 14 diz: para que não mais sejamos como crianças. Paulo está alertando aquela igreja, que uma igreja que vive em unidade não é uma igreja que está vivendo como criança. É uma igreja que adquiriu maturidade. E é isso que Paulo está chamando aquela igreja, para ser uma igreja que anda em unidade. E por andar em unidade, ela se tornou uma igreja madura. É uma igreja que manifesta na unidade o novo nascimento. No versículo 22,
do capítulo 4, Paulo está dizendo àquela igreja assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Paulo está dizendo para aquela igreja que quando nós temos uma compreensão clara a respeito da unidade, nós vivemos a nossa nova vida em Cristo Jesus. Vivemos também uma unidade que nos santifica. Verso 29 e 30, Paulo diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for de boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está dizendo: a unidade também nos santifica. A unidade também nos santifica. Cristo, meu amado, hoje nos chama para esse tempo, para que o desafio que nós enfrentamos como igreja, que está ligada a Ele, que possui uma compreensão clara a respeito de si mesma, a respeito de Cristo. Para isso precisamos de uma identidade cristã. Precisamos de retomar a nossa posição e propósito de que Deus nos colocou nessa terra. Precisamos revelar da revelação do mistério de Deus. E precisamos da compreensão clara a respeito da unidade. Se você precisa de algo essa noite, como esses pontos que aqui vimos, curve a sua cabeça na sua casa. Nós vamos orar para que Deus revele isso sobre a tua vida. A identidade cristã, a posição e o propósito de sua vida, a revelação do mistério de Deus sobre você e a compreensão clara da unidade que Cristo quer que você manifeste no meio da igreja, no meio da sua sociedade. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero louvar ao Senhor. Quero orar nessa hora, Deus, pelo fogo do Espírito Santo. Pai amado, que venha, Deus, ser derramado, Deus, ser lançado sobre cada coração, Senhor, ó Pai amado. Ó Deus que está nos acompanhando. Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos perdidos, Senhor, sem a compreensão clara de quem somos, de quem Tu és. Qual é o propósito da nossa vida? Mas, Senhor, hoje, Deus, o Senhor nos chama para revelar essa compreensão, essa identidade cristã. Para o Senhor também nos chama para revelar essa posição e o propósito pelo qual o Senhor nos colocou nessa terra. O Senhor também nos chama para que nos demonstrarmos a revelação do Seu mistério, Deus, sobre a sociedade, sobre o mundo que geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Oramos, Deus, para que nós tenhamos a compreensão clara sobre a unidade que existe no Senhor. Pai, para a igreja de Cristo que está nessa terra, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre cada uma dessas pessoas, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer sobre você essa mensagem. E aquilo que você não conseguiu captar, que o Espírito Santo de Deus continue derramando sobre você. Que Deus te abençoe.
queridos, eu quero também falar ao seu coração a respeito desse tempo tão difícil que nós temos passado, né? Um tempo onde estamos aí em isolamento social e nós temos mantido a igreja funcionando de todas as formas que conseguimos, né? Mas para isso nós precisamos também da sua cooperação, da sua contribuição. Nós precisamos que você continue, né, sendo fiel ao Senhor, entregando, devolvendo os seus dízimos, as suas ofertas, né? Se você não é da nossa igreja e deseja fazer uma oferta, deseja fazer uma contribuição à nossa igreja, aqui abaixo no vídeo vai passar aqui, né, o número da nossa conta, Banco Bradesco, né, agência 318, a conta 79634, dígito 4. Você poderá estar fazendo assim a sua contribuição para que a nossa igreja continue, né, expandindo o Evangelho de Deus de todas as maneiras, com todos os recursos que Deus tem nos dado. Para isso nós contamos com a sua generosidade, né? Que o Senhor possa fazer, colocar e dar a você um coração generoso para contribuir com essa obra. Amém? Quero orar pela sua vida e também nós já vamos estar orando, encerrando já este culto. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, quero agradecer, ó Pai, por aqueles irmãos e irmãs, Pai amado, em nome de Jesus, que tem contribuído, Senhor, que tem manifestado o seu amor, a gratidão, aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus querido, através da generosidade, da contribuição. Abençoe, Deus, para que não falte, Deus, aumenta, Senhor, ó Deus, na renda deles, aqueles que estão desempregados, que o Senhor os abençoe, o Senhor os ajude, Deus, ó Deus, a sustentar os seus lares, em nome de Cristo Jesus. Também, Senhor, ó Deus querido, peço por essa semana, Deus, que nós vamos começar, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor revele a sua graça generosa sobre nós, Pai. Pai, que o amor de Deus, o Criador de todas as coisas, que a graça revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as ricas e insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. E a igreja diz, amém. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana.